Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração sobre profecia. Acredito eu que é uma das maiores profecias que está na Bíblia Sagrada, falando sobre os tempos finais. E nesse tempo nós estamos vendo muitas afirmações, interpretações errôneas sobre esse texto que quero ler. Alguns estão dizendo que já estamos dentro do milênio. Outros estão afirmando que o capítulo 6 do livro do Apocalipse ali é a abertura do primeiro selo, que significa abertura para o Evangelho da Graça ser pregado no mundo. Alguns estão afirmando que nós já estamos dentro da grande tribulação. Alguns estão dizendo que nós estamos já dentro do quarto selo do Apocalipse. Estamos vendo muitos tipos de ensinos no YouTube. O YouTube é terra de ninguém. Então o Senhor Jesus Cristo diz que nos últimos tempos iria se multiplicar o engano, a falsidade, os falsos profetas. Já está escrito no livro de 2 de Pedro, capítulo 2. Mas eu quero meditar sobre a profecia gloriosa que está no livro de Daniel, capítulo 9. Louvado o nome do Senhor. Todos nós sabemos quem foi Daniel. Foi um jovem que resolveu ser fiel a Deus. E Deus então foi revelando a sua vontade para este jovem. E o seu nome ficou cravado na história bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 9, nos diz o seguinte: é muita coisa, eu quero ler apenas do versículo 24 a seguir. Aliás, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma bem sentido a visão. Toma bem sentido na palavra e entenda a visão. Ele estava orando pelo seu povo que estava enclausurado, presos. E ele se colocou diante de Deus por 21 dias, orando, pedindo a Deus uma resposta sobre o porquê estava acontecendo aquilo com o seu povo. E exatamente no momento em que ele começou a orar, Deus já manda o anjo para ir levar a profecia para ele. Mas os poderes satânicos prendeu o anjo de Deus nos céus. E Daniel continuou orando, pedindo, buscando. E durante 21 dias, ele estava orando e pedindo a Deus. Ele não desistiu. Deus então vê que o anjo não volta, e então Deus manda Miguel para resolver este problema. Miguel vai e luta com os principados e libera Gabriel. E Gabriel chega até Daniel para entregar a mensagem. E quando ele chega até Daniel, ele disse: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem para mim, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma bem sentido na palavra que te vou dizer e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade.
São 70 semanas de anos na profecia, exclusivamente ao povo judeu e para Jerusalém. Dentro dessas 70 semanas, olha o que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque a profecia ainda está em sequência. Para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão profética e ungir o Santo dos Santos. Nada disso aconteceu ainda. Sabe, pois, e entende a visão. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão. O anjo estava dizendo a Daniel que dentro desses 70 anos, calamidades, atrocidades iriam acontecer ao povo judeu e à cidade santa, Jerusalém. Praticamente 49 anos. Demorou para construir o templo que Nabucodonosor tinha derrubado, destruído. O templo de Salomão. Nabucodonosor e os seus exércitos invadiu e destruiu o templo. E o anjo disse que esse templo seria reedificado novamente. A cidade seria reconstruída novamente. Por isso o anjo disse: saiba e entenda a visão. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras vão se reedificar, mas em tempos trabalhosos, em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Aconteceu rigorosamente o que o anjo profetizou. Nós vemos que aconteceu rigorosamente a palavra profética que Deus mandou o anjo entregar para Daniel. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. O povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir é o anticristo, o homem do pecado, a besta, o homem da iniquidade. E qual foi o povo que destruiu a cidade 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo? General Tito, com os soldados romanos, entraram na cidade, destruíram o templo e destruíram a cidade, matando, segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Jesus Cristo já deixou dito, avisando os judeus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24 e o verso 15 a seguir. Vamos ler o que diz. Mateus 24, do 15 a seguir. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça tirar algo da sua casa.
Quem estiver no campo não volte. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. O Senhor Jesus já deixou avisado. E isso aconteceu rigorosamente. Uma grande maioria dos judeus foram pegos de surpresas, foram mortos de maneiras atrozes. Mas vemos na palavra de Deus uma pista maravilhosa desta profecia. No 26, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, já deu a dica. O anticristo certamente será um romano. Toda a comunidade europeia pertence a Roma hoje. Virá certamente de um desses lugares. Veja o que está na profecia. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Já está profetizado o que vai acontecer para Israel e para Jerusalém. A Bíblia diz que o príncipe do povo que há de vir, e o povo já veio, já destruiu a cidade. E o povo foi o povo do general Tito, o povo romano, os soldados romanos. Agora o príncipe que há de vir está no versículo 27. Esse príncipe firmará um concerto com muitos por uma semana. E esse muito é Israel e outras nações por uma semana, por 7 anos. Qual a promessa dele? Se fizer um concerto comigo, vou construir o templo de vocês. Se fizer um concerto comigo, eu vou proteger vocês. Se fizerem um concerto comigo, vocês vão ter guarida, vão ter paz. E a coisa que mais os judeus sonham e querem é ter um templo para adorar. Porque há 1950 e poucos anos eles não têm templo. Eles se lamentam no muro, que chama-se o Muro das Lamentações. Este príncipe fará um concerto com muito por uma semana, semana de ano. Porque o relógio parou. O relógio profético parou para Israel. Na profecia está dizendo que 70 semanas estão estabelecidas para Daniel, para o seu povo, para Jerusalém. É para eles essas 70 semanas. Cumpriu-se 69 semanas. Quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito para Deus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque vemos na história bíblica que houve um grande terremoto. O véu se rasgou, a arca foi vista, rompeu assim. O legado que Deus tinha para o Velho Testamento, e abriu-se naquele momento a porta da graça. A porta da graça se abriu. Esse terremoto foi um marco na história bíblica.
A arca não podia ser vista por ninguém. Mas o terremoto aconteceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E na ótica espiritual, o relógio parou para Israel, abrindo então um precedente, um tempo de glória, que é o tempo dos gentios, o tempo da igreja, o tempo da salvação pela graça, que seria na profecia bíblica cerca de 2000 anos. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 24, está falando claramente sobre as 70 semanas e o plano de Deus dentro dessas 70 semanas. E qual é o plano de Deus dentro dessas 70 semanas? Está no versículo 24. O plano de Deus é esse: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão profética e ungir os santos dos santos. Nada disso aconteceu ainda. A profecia está em andamento. Muito em breve, a igreja que Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue cumprirá o seu tempo na terra e ela será arrebatada. Há uma grande parte de líderes dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Concordo que sim, mas não a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, não. Mas a igreja de Laodiceia passará pela grande tribulação. Quanto à igreja fiel, está escrito sobre ela no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 9 e 10. Como guardaste a palavra, como guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas eu quero ler para vocês Apocalipse 3 e verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esta hora é uma alusão aos 7 anos. Primeiros 3 anos e meios, tribulação. Segundo 3 anos e meios, grande tribulação. A igreja será guardada desta hora. Está escrito também sobre o povo fiel. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 9. Porque ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 10. Vamos ver o que diz. 1 e verso 10. Olha o que diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. A ira futura aqui é a grande tribulação. Está escrito também sobre a igreja fiel no livro de Romanos, capítulo 1. Aliás, capítulo 8 e verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem 2 igrejas aqui dentro. Tem uma que anda segundo a carne, mas a outra anda segundo o Espírito. E a que anda segundo a carne é Laodiceia. E a que anda segundo o Espírito é Filadélfia. Porque a lei do Espírito de vida é em Cristo
nos libertou da lei do pecado e da morte. Louvado o nome do Senhor. A igreja fiel de Jesus Cristo está em toda a terra. Já está escrito sobre ela no livro de Apocalipse, capítulo 5, e o verso 9. Olha o que diz. E cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Os comprados, os lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, faz parte da igreja fiel. E eu não estou falando do seu ministério, não. Eu estou falando da igreja de Filadélfia, que está nesse último tempo dentro da igreja de Laodiceia. Uma será arrebatada e outra passará pela grande tribulação. Olha o que nos diz a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 5, e verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ler para vocês. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. Louvado o nome do Senhor Jesus. Capítulo 5 e o versículo 24, que nos diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está falando exatamente do livramento da grande tribulação, mas é claro que é propriamente o livramento do inferno. Olha o que a palavra nos diz também no livro de Isaías, capítulo 26, e o verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as suas portas, até que passe a ira. É uma alusão à grande tribulação também. Os santos de Deus, a igreja fiel de Jesus Cristo, serão livres da ira futura. E alguns estão dizendo, ensinando, pregando que a igreja passará pela grande tribulação. Não. Alguns hoje já fica triste, abatido, porque o pastor esquece de dar paz, esquece de dar uma oportunidade, esquece de dar oportunidade para dar um testemunho, ou louvor, ou pregar. Já nos abatemos muitas vezes e ficamos tristes. A igreja de Cristo é comprada, lavada e redimida pelo seu precioso sangue. E ela é a noiva fiel. Qual é o noivo que não manifestará o amor pela noiva, guardando, protegendo, livrando do mal? Qual é o noivo que ama a sua noiva, mas vai deixar ela passar por atrocidades, e lá no final vai casar com uma noiva dilacerada, apática, anêmica, abatida, quase morrendo? Jesus Cristo é o noivo fiel. E logo, logo, o precioso amigo Espírito Santo vai levar a noiva para o noivo glorioso. E estaremos para toda a eternidade com o Senhor.
gosto de falar da palavra de Deus, mas eu quero parar aqui para não tomar muito tempo. Deus abençoe a vocês que são inscritos deste canal, A Voz do Atalaia. Dê um like, aperta o sininho, compartilhe esses vídeos, nos ajude a evangelizar, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.